Como lidar com a ausência de uma pessoa quando não sabemos onde ela se encontra ou mesmo se ainda está viva? No Caminhos da reportagem de hoje, vamos falar sobre o desaparecimento de pessoas, uma tragédia que atinge milhares de brasileiros. Famílias que não sabem se um dia vão conviver de novo com pais, filhos, irmãos que sumiram sem deixar pistas. Vamos mostrar também iniciativas que usam a tecnologia para facilitar a busca dessas pessoas e delegacias onde pais encontram apoio na busca pelos filhos. A Paulinha desapareceu de casa no dia 3 de outubro de 2009. Era um sábado, ela saiu de casa para trabalhar num dia igual a todos. Ela saía de manhã, 5h30, ela entrava na empresa às 6 horas e ela saía da empresa às 14 horas. E nesse dia não foi diferente. Ela entrou no meu quarto, se despediu de mim, falou até daqui a pouco e foi trabalhar. Quando eu cheguei na empresa às 13h30, eu descobri que ela não estava na empresa. Aí de lá para cá, aí é essa busca. Mas esta é apenas uma parte do drama de quem no Brasil enfrenta o sumiço de parentes. A outra começa quando uma mãe ou um pai tentam encontrar um ente querido que desapareceu. É aí que se vem diante da pergunta: a quem devemos procurar nesses casos? A primeira reação é buscar ajuda da polícia, indo a uma delegacia. Eu achava que quando eu chegasse na delegacia, prontamente a polícia ia me ajudar a procurar minha filha. E para minha decepção, o que eu ouvi do delegado era que eu tinha que esperar 24 horas. O drama dessas duas mães só é diferente em um detalhe. A filha de Sandra, Ana Paula, desapareceu há pouco mais de 3 anos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Fabiana, filha de Ivanise, foi vista pela última vez em novembro de 1995 em Tiradentes, zona oeste de São Paulo. Portanto, há mais de 17 anos. Outra coincidência na vida delas é que o desaparecimento das filhas e a falta de apoio para ajudar a encontrá-las levou-as a decisões parecidas. 3 meses depois do desaparecimento dela, eu criei a associação que nasceu em 31 de março de 96. Sandra Moreno também se engajou numa causa, mas para obrigar o Congresso Nacional a criar uma lei que proteja e ajude as famílias que têm parentes desaparecidos. A gente tem hoje 5.234 assinaturas. A gente precisa de 1.406.000 assinaturas, mas nós vamos chegar lá. Iguais a elas, milhares de mães vivem o drama de procurar os filhos. Entram e saem de delegacias, hospitais, IMLs, emissoras de rádio e de televisão. Vão onde houver um fio de esperança de encontrar quem procuram. Na maioria das vezes, são as mães que sofrem mais. A mãe vai até o fim da vida, até o último dia, a busca. O pai tem uma outra forma de lidar com o desaparecimento. Então, várias mães que eu entrevistei afirmaram: olha, no dia seguinte o meu marido tomou banho, vestiu a roupa e foi trabalhar normalmente. E eu tive que fazer uma busca. E isso marca uma diferença muito grande entre o lugar do homem e o lugar da mulher na busca. Os homens desistem mais rapidamente. As mães nunca desistem. E o interessante é que foram as mães que politizaram o tema do desaparecimento. No Brasil, não há estatísticas oficiais sobre pessoas desaparecidas. Na opinião de quem entende do assunto, essa falta de informação é uma demonstração do pouco interesse do poder público por essas pessoas e famílias. Uma realidade que vem se arrastando ao longo dos tempos. Aqui não há informação segura de quantas pessoas somem todos os anos. As que existem são produzidas por organismos independentes ou estudiosos que se interessam pelo assunto. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população é de 315 milhões, quase o dobro do Brasil, com seus 190 milhões de habitantes.
800 mil norte-americanos desaparecem todo ano. Aqui, estima-se em 200 mil o número de desaparecidos. Enquanto nos Estados Unidos e no Canadá, a união de esforços do aparelho de segurança do Estado e organizações não governamentais buscam diariamente essas pessoas, sem paradeiro. No Brasil, esse serviço ainda é mantido por iniciativas isoladas de alguns estados. O número de desaparecimentos no país é apenas uma estimativa, obtida a partir do trabalho de pesquisa de estudiosos. O professor de Jaci, que se interessou pelo tema e decidiu estudá-lo mais a fundo, fez um levantamento junto à Polícia Civil de 26 estados e do Distrito Federal. Veja a que conclusão ele chegou. Os estados, os municípios, a União, eles não têm esse cuidado com a produção dessas informações. Isso é um problema generalizado em todas as áreas e também entre os desaparecidos. Então você não sabe quantas pessoas somem, quantas são mulheres, quantas são crianças, quantos são idosos. A falta de estatísticas cria outro problema. Não permite um diagnóstico mais aprofundado do desaparecimento de pessoas no Brasil. Quem estuda a fundo o tema se impôs a tarefa de reunir informações que estão ajudando a jogar alguma luz sobre o assunto. Por exemplo, chegaram à conclusão que uma das razões para o desaparecimento de jovens é a fuga de casa. Em Minas, por exemplo, Minas tem uma porcentagem bem alta, eu não lembro agora de cabeça a porcentagem de pessoas, crianças que fogem de casa. Mas em estatísticas internacionais, nos Estados Unidos, por exemplo, em 99, mais de 50% dos casos se referiam à fuga do lar. E isso numa época em que a fuga do lar era muito pouco ocorrida. Hoje, com uma série de fenômenos que tem acontecido nos Estados Unidos, essa fuga do lar tem se tornado cada vez maior. A parte digamos assim, de categoria de casos de desaparecido, a maior parte se refere à fuga do lar. No Canadá são 78% dos casos, no Reino Unido em torno desse mesmo número. Se a fuga de casa é uma das causas mais frequentes entre crianças e adolescentes que desaparecem, o diagnóstico não pode ser aplicado no caso de adultos. Cada perfil de vítima parece acrescentar um item às causas do desaparecimento, crimes terminados em morte, em que os corpos são descartados pelos criminosos e ainda problemas mentais estão entre as causas. Sabe-se também que crescem no Brasil os crimes contra idosos. Nesses casos, o alvo seriam os benefícios sociais que eles recebem, como a aposentadoria. Existe uma incidência de desaparecimento, por exemplo, de idosos significativa em Brasília, no Rio de Janeiro, e é um grupo altamente vulnerável, porque as pessoas podem pegar essas pessoas, utilizarem seus cartões de crédito, cartões de aposentadoria, né? É um grupo que não tem muitas possibilidades de buscar apoio. Então é um grupo vulnerável. O desaparecimento de mulheres entre 10 e 20 anos é outro problema que preocupa os estudiosos. É que geralmente nesses casos a motivação é o tráfico sexual. As áreas mais visadas por quem pratica este tipo de crime são periferias urbanas como esta aqui no Distrito Federal. Áreas carentes próximas de grandes rodovias. As mulheres embarcam em viagens com a promessa de uma vida melhor e acabam sequestradas. Apesar de responsáveis por contabilizar as ocorrências de desaparecimento registradas anualmente nas delegacias, nem todos os estados divulgam esses números. Isso pode ser verificado na última edição do anuário, distribuído em 2012 pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. Então, quando a gente pega o anuário de segurança pública que saiu recentemente, a gente tem lá estados que não fornecem nada sobre quantos homicídios, quantos roubos, etc. Se ele não fornece isso, que é obrigado, por que ele vai se sentir obrigado a fornecer os dados sobre o desaparecimento de pessoas? Essa aparente falta de interesse é parte da cultura de que não cabe à polícia apurar desaparecimentos, já que não existe evidência de crime. Morador de Ceilândia, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília, seu Gersino sente até hoje a influência dessa cultura policial nas investigações do desaparecimento da filha, Michele, que tinha apenas 10 anos quando sumiu em 2006. Quais foram, então, os últimos passos dela? Então, ela saiu para ir para casa de uma coleguinha dela
do outro lado da rua, como saiu para ir para lá e não chegou na casa da coleguinha dela, e não voltou mais para casa também. E ela era acostumada aqui com a rua? Acostumada. Sempre eu saía com ela quando eu ia para o serviço, que chegava. Às vezes à noite eu saía sempre dando uma voltinha com ela aqui na rua, ela sempre de bicicleta e eu a pé. Então, acostumada, era acostumada aqui na rua com a gente. Alguém viu ela? E ninguém viu ela saindo. E ela não era menina de rua também. Ela não era uma pessoa menino que ficava assim, jogado na rua. Ela não era, não tinha esse costume. Um ano antes do sumiço de Michele, em 2005, entrou em vigor uma nova regra, que ficou conhecida como a Lei da Busca Imediata, e determina que o desaparecimento de crianças e adolescentes devem ser investigados imediatamente. Mas quando chegou na delegacia para registrar a ocorrência, seu Gersino deu de cara com o descaso da polícia. Ele falou para mim que por enquanto, depois de 24 horas, que eles iam dar o início da procura da menina. Então, a norma deles, que ele falou para mim foi isso. Eles falaram para mim foi isso. E depois de 24 horas. Quase 7 anos se passaram e seu Gersino continua sem resposta para o sumiço da filha. Fomos à delegacia onde o desaparecimento foi registrado. O delegado, que assumiu o posto em 2012, garantiu que o caso foi investigado, mas os policiais não conseguiram descobrir como ou por que Michele sumiu. Esse caso específico teve uma atenção muito grande por parte da delegacia e dos policiais envolvidos. Foi produzido um relatório e, pela leitura desse relatório, é fácil perceber que todas as linhas de investigação que são possíveis ser empregadas num caso de desaparecimento foram empregadas no desaparecimento da Michele. O delegado explicou por que não foi aberto um inquérito do caso de Michele. Existe o desaparecimento e existe a localização de um cadáver, existe a notícia que essa pessoa foi raptada, sequestrada, está sendo vítima de violência sexual ou algo parecido. Nesses casos, sim, existe a instauração imediata do inquérito policial. No caso da Michele, não se constatou em absoluto que houve, de fato, a ocorrência de um crime. E mesmo que o inquérito tivesse sido instaurado para apurar esse caso da Michele, serviria apenas para a formalização dessa investigação. Para estimular o interesse em relação ao desaparecimento de pessoas, alguns pesquisadores entendem que é necessário a formulação de uma política pública clara e abrangente, que inclua os estados. Se a gente pensar numa política, a gente não sabe exatamente se essa política vai ser efetiva ou não, porque a gente não sabe quantas são as pessoas, qual é a real necessidade delas. Elas podem estar precisando de apoio psicológico e a gente está dando apoio policial. Ela precisa de apoio policial, né, de investigação, e a gente está dando outro tipo de apoio que ela não precisa. Porque eu preciso saber qual é o número. Se boa parte das crianças que desaparecem é por causa de uso de drogas, então a política é um. Mas se for violência doméstica, é outra. Já Sandra Moreno diz que a solução passa pelo Poder Legislativo. Diz ter chegado à conclusão que um projeto de iniciativa popular pode ser a única saída. A gente entrou nessa luta desse projeto de lei de iniciativa popular, porque ainda é um direito que nos foi concedido. Então, a gente precisa que isso funcione. E é isso que a gente pede no projeto. Então, se você ler esse texto base do projeto, você vai descobrir que nós não estamos pedindo nenhuma mágica. E nada que vá custar a Copa do Brasil que a presidente quer fazer no Brasil. É simplesmente boa vontade, é simplesmente comprometimento, simplesmente vergonha na cara. Até hoje, a única iniciativa de caráter oficial e nacional revela alguma atenção ao assunto. É o Cadastro de Pessoas Desaparecidas, lançado pelo governo federal em 2011. É um site que deveria conter o nome e a foto de todas as pessoas desaparecidas no país. No entanto, o projeto caminha a passos lentos. No ano passado, o Ministério da Justiça anunciou que o cadastro seria reativado.
O site continua no ar, mas como não é alimentado diariamente, acaba ajudando muito pouco. E a quem cabe administrar o cadastro de pessoas desaparecidas mantido pelo governo federal. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça reconhece que há dificuldades para uniformizar as informações, porque os estados simplesmente não têm metodologia para implantar o projeto e afirma que é responsável apenas pela criação do cadastro. É uma coisa muito complexa quando você tem um estado, um país, no caso, né, tão grande quanto o Brasil, descentralizado e que cada estado faz a sua tarefa de um jeito. Então eu falo muito, o exemplo dos Estados Unidos é um exemplo clássico. Cada estado tem sua própria autonomia, cada estado cuida do seu próprio território, mas o diferencial dos Estados Unidos para o Brasil é que eles têm uma lei, uma série de leis, na verdade, nenhuma lei, uma série de leis que regula justamente quais são as informações mínimas para serem catalogadas, quais são as diligências mínimas a serem tomadas, quais são os padrões mínimos de investigação, que isso todo estado tem que ter. O Banco de Desaparecidos, um cadastro nacional dos dados de todos os desaparecidos no país, poderia ajudar a resolver o problema, que é constante nas investigações. Muitas vezes, a pessoa some em um estado e acaba sendo levado a outro. Sem uma lista unificada, o desaparecido pode estar bem perto, mas não despertar a atenção dos policiais ou de quem está próximo. Isso é comum principalmente com crianças, que muitas vezes não lembram ou mesmo não sabem que foram levadas da casa dos pais. Sem a presença constante e organizada das autoridades, a busca acaba ficando a cargo de quem passa pela dor de ter alguém desaparecido. E eu comecei a procurar nos hospitais e nas delegacias próximas da região para saber se tinha dado entrada alguma ocorrência de atropelamento, né, porque ela desapareceu numa avenida muito movimentada. E assim o dia foi amanhecendo e eu fui perguntando para as pessoas se alguém tinha visto minha filha conversando com algum estranho ou sendo abordada por alguém, por algum carro. Da conversa com o delegado, quando foi pedir ajuda, Ivanise não guarda boas lembranças. Ele disse assim: ah, mãe, sua filha deve estar por aí com algum namoradinho. E eu disse para ele: doutor, uma mãe que dá liberdade para uma adolescente de 13 anos ficar na rua até essa hora da madrugada, não vem na sua delegacia. Ele pediu ajuda. Mas ele, mesmo assim, ele disse que ele não podia fazer nada. A ONG Mães da Sé é muito conhecida por ajudar a localizar crianças desaparecidas, mas nem todos sabem que a organização ajuda também no caso de adultos. Desde a criação em 1996, já foram localizadas 2.600 pessoas em todo o país. A filha de Ivanise, no entanto, nunca foi encontrada. Nesses anos todos de busca, Ivanise se transformou em testemunha da total falta de preparo do Estado para lidar com a situação. Dentro do Estado, não existem políticas públicas que dê este amparo legal, né, que dê esse suporte para essas famílias. Mesmo sem a contribuição efetiva de autoridades para a formulação de políticas públicas que tentem resolver o problema de forma integrada, começam a surgir no Brasil iniciativas isoladas, mostrando que é possível sim diminuir a angústia das famílias dos desaparecidos. Delegacias especializadas, bancos de DNA e técnicas de envelhecimento que têm conseguido níveis de sucesso impressionantes e podem ser exemplos para o resto do país. No Brasil, não existe uma regra que regulamente a busca por pessoas desaparecidas. Assim, depende de cada estado decidir como esse serviço será feito. Algumas iniciativas isoladas no país demonstram caminhos que podem ser seguidos. É o caso de Curitiba, capital do Paraná, em que uma delegacia especializada em crianças desaparecidas atingiu quase 100% de sucesso nos casos registrados.
A Delegacia de Busca de Crianças Desaparecidas funciona em um prédio anexo ao da Polícia Civil, no centro da cidade. São poucos funcionários. O segredo aqui é o foco na procura. Enquanto outras delegacias precisam dividir esforços entre casos de desaparecimento, homicídios, roubos e outros crimes, os policiais daqui só recebem casos de desaparecimento de menores de idade. O que faz mais diferença na hora de encontrar uma criança com vida ou infelizmente já morta? As horas iniciais após o desaparecimento. Então a gente sempre orienta os familiares que comuniquem logo após perceber alguma mudança na rotina da criança, se ele não chegar no horário, alguma coisa. O quanto antes a polícia ser avisada, maior chance de solução do caso. Aqui o trabalho dos policiais é testado diariamente. Tudo bem? Certinho? Sou policial civil, trabalho no CICRID, Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Nós estamos investigando um desaparecimento dessa criança que mora aqui no lado. O senhor viu ela por aí? O senhor conhece? Não conheço a criança. E tem sido aprovado. Entre os inúmeros casos resolvidos está o de um menino de menos de 1 ano, que havia sido roubado da mãe dentro de uma loja. O sequestro aconteceu nesta loja quando o menino tinha apenas 2 meses. A mãe veio com uma mulher que conhecia há poucos dias comprar algumas peças de roupa. A sequestradora pediu que ela entrasse neste provador para provar a mercadoria enquanto tomava conta do bebê. Quando ela saiu, a mulher e o menino já haviam desaparecido. E quando você foi na delegacia, eles te atenderam? O CICRID já resolveu? Você percebeu assim que eles já começaram a investigação? Como é que foi essa parte, esses 4 dias? Vocês saíram procurando a mulher? Saímos em várias partes. Ia pra delegacia, ia pra lá e pra cá. Eles ajudaram bastante, né? Na procura. Especializada em encontrar pessoas desaparecidas, a delegacia vai além. Oferece apoio psicológico para as famílias dos desaparecidos. Como grande parte dos sumiços de crianças é resultado da fuga do menor, a ajuda psicológica é importante para identificar o motivo que leva meninos e meninas a sair de casa. Casos de desajuste familiar, como o de Silvana, que veio à delegacia com um filho que fugiu de casa e foi encontrado pelos investigadores do CICRID. Ela veio conversar com a psicóloga. A mãe espera encontrar na consulta resposta para o comportamento do filho. Muitas pessoas já comentaram que psicóloga procura a fundo, procurar saber o que acontece com a pessoa, sabe como lidar, tanto com ele como com a gente também, orientar e tudo. Daí, através desse atendimento, que eles vão descobrir aos poucos, né? Não é de um dia para o outro, mas aos poucos, o que está acontecendo, o que pode ser mudado. Você acha então que pode ajudar a não acontecer mais? Pode. Eu acredito que os pais, assim, hoje ambos os pais trabalham fora, eles têm muito pouco tempo de contato com a criança. A questão do diálogo é algo que falta, que é faltante, né, nas famílias. E eu acho que essa falta de intimidade, de proximidade, faz com que a criança saia fora. Ela não tem a quem recorrer dentro de casa. Eu acho que a maneira mais fácil dela resolver o problema dela, a dificuldade que ela possa ter, é fora de casa, saindo fora de casa, porque na rua ela tem liberdade, né? Ela, aparentemente, superficialmente, ela acredita que tem uma liberdade, né? Desde que a Polícia Civil criou o Serviço de Investigação em 1996, a iniciativa tem se mostrado bem-sucedida. Em 16 anos de serviço, foram 1.344 casos registrados. Neste período, 1.333 crianças foram encontradas, deixando 11 ainda desaparecidas. Informações levantadas por especialistas no assunto e policiais que trabalham nos casos confirmam que a fuga é o principal motivo do desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil. Mas o que vem levando meninos e meninas a deixar as suas casas e se expor ao perigo das ruas? A resposta a essa pergunta pode ajudar a diminuir o número de famílias que hoje recorrem às autoridades na esperança de encontrar os filhos que desapareceram. A fuga é a principal delas, mas eu não sei qual foi o motivo da fuga.
Se foi uma briga, se foi violência, se foi abuso, o que está por trás? Se foi por causa de drogas, isso vai indicar para a gente uma política de assistência. Eu vou devolver o seu filho, né, se existe segurança para ele. A gente sempre pensa a família como lugar seguro, ideal para a criança ou adolescente, né? Agora, você tem casos de famílias que a polícia foi, conseguiu achar a criança, devolveu para a família e depois a criança foi morta. Você não deveria ter devolvido. Em Belo Horizonte, um serviço parecido com o de Curitiba é feito pela Delegacia de Desaparecidos. No modelo mineiro, depois de reunidos, os dados são repassados para o governo do estado e servem para traçar políticas de prevenção de problemas familiares. O objetivo é evitar que crianças fujam de casa. A gente tenta entender por que o adolescente está saindo de casa, por que não está tendo diálogo dele, né, falar para a família o que ele está sentindo, o que ele está pensando e que necessidade é essa que ele está buscando de fugir de casa. Então, a gente, da mesma forma, recebe o adolescente e acompanha durante o tempo que for necessário, para tentar impedir a reincidência. Um dos casos que Carmen acompanha é o da filha de Dona Dilma, uma adolescente de 15 anos que costuma sair de casa sem avisar a mãe para ir a festas com as amigas. Na primeira vez que fugiu, foi abusada sexualmente, mas continuou a fugir. Mas mesmo assim eu não tive medo de sair as outras vezes. Ludmila revela que apanha da mãe, embora muitas vezes não mereça o castigo. Eu saí de casa por causa que minha mãe me batia muito, praticamente todo dia. E às vezes é porque eu não fazia por merecer, eu saí disso. Mas as outras vezes, sei lá, ela bebia e chegava e me batia. Lembrando do passado, ela já tinha me batido, lembrava de novo e me batia de novo. A última vez que fugiu, a adolescente foi encontrada 20 dias depois de sair de casa. Ela desligava o telefone. É tanto que ela pegou o telefone, não voltou mais o telefone, ela tirava o chip, pegava outro chip, entendeu? Atender outras pessoas. A polícia foi comigo, porque como eu fiz retrato desaparecido, aí tinha lá, né, no disco 81, aí as pessoas viram e me ligaram. Com a ajuda da psicóloga, a relação entre mãe e filha melhorou. Uma vez por semana, Ludmila tem atendimento psicológico. Decidiu voltar a estudar como queria a mãe e já faz planos. Eu quero formar ou em engenharia civil ou em direito. Na delegacia de Belo Horizonte, o contato com os familiares dos desaparecidos ocorre durante toda a busca. Ajuda a encarar a tragédia que muitas vezes tem força para destruir toda uma família. Débora vive à espera de notícias do pai, ex-policial militar que desapareceu há 1 ano. Tem me ajudado bastante, assim, a poder elaborar um pouco do que está acontecendo, assim, a Carmen que está me atendendo, assim, sempre é bastante, assim, atenciosa, né, tem esse cuidado, assim, também, porque eu acho que ali é bom porque você consegue trabalhar um pouco essa questão, é mais específico, porque eu acho que é algo que mexe muito com a gente. Iniciativas como essas têm se mostrado eficientes e podem ser o caminho para o resto do país. Eu acho o atendimento psicológico crucial, porque aqui ela vai reconstruir a vida, ela vai refazer, ela vai relembrar, ela vai chorar, ela vai sorrir, né? Vai traçar novos objetivos de vida, incluindo ou não essa pessoa. E é uma forma também de humanizar, a humanização da polícia, né? É uma polícia hoje que olha, que se interessa pelo sofrimento das pessoas, não é além da investigação. Por enquanto, não são suficientes para modificar um cenário triste de famílias arrasadas. Quem está trabalhando hoje está trabalhando com crianças e adolescentes, mas desaparecem pessoas de todas as idades, homens e mulheres. É o caso do engenheiro Renato Brandão, marido de Miriam. Ele saiu de casa para dar uma volta de bicicleta e não voltou. A bicicleta foi encontrada, mas a família nunca mais teve notícia e nem soube o que aconteceu com Renato. O mistério em torno do desaparecimento do engenheiro marcou as vidas da mulher e da filha do casal. Pior é não saber o que aconteceu com ele, né? Você fica naquela expectativa, será que ele vai voltar? Onde que ele está?
Será que ele está passando fome, frio? Será que perdeu a consciência? Será que alguém pegou ele, fez mal para ele e não está mais aqui com a gente? Então é bem difícil mesmo. Como Renato saiu de casa sem qualquer identificação, se o engenheiro tiver morrido, ele pode ter sido enterrado como um indigente. Centenas de pessoas morrem no Brasil e não são identificadas todos os anos. Aqui no Distrito Federal foram 53 pessoas apenas em 2012. São 53 possíveis respostas para as famílias que buscam por desaparecidos. No Brasil, a identificação de cadáveres é feita hoje por um método que compara as 10 digitais do morto com os arquivos de identificação civil de cada estado. Mas esse método não prevê situações importantes. Caso o corpo seja encontrado fora do estado onde a pessoa tem domicílio, ou mesmo sem os 10 dedos da mão, não é possível identificá-la. O mesmo ocorre se o corpo já estiver em estado avançado de deteriorização. A implementação de um cadastro civil nacional com a participação dos estados de forma interligada poderia reduzir, e muito, o número de indigentes enterrados em todo o país. Se todo estado tem um banco modernizado, eu posso, a partir daqui de um estado de Goiás, por exemplo, fazer a pesquisa no Amapá. Peço, mando online, isso tem um padrão, o sistema trabalha com um padrão de qualidade, chama WSQ, 500 dpi, eu vou digitalizar aquele fragmento em 500 dpi, mando para lá, eles jogam na pesquisa e me dão a resposta. Então, não preciso ter essa questão de mandar via correio, via fax, é simples, tudo online. Então, isso é o primeiro passo, dos MLs, dar uma resposta significativa no esclarecimento de várias pessoas desaparecidas. Porque eu acredito que existe um grande contingente de pessoas que estão, na verdade, mortas e estão entendidas como desaparecidas. Na verdade, foram enterradas como indigentes em vários estados do Brasil. Um trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro viu nessa lista interminável de indigentes uma resposta para a procura de desaparecidos. O PLIDE, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, já ganhou repercussão internacional e ajudou em situações como a identificação de vítimas das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Há poucos meses, o PLIDE começou a operar uma nova ferramenta para tentar aumentar a comunicação entre os órgãos que podem participar das buscas. A ideia do programa é levar esse serviço para outros estados, por meio da rede integrada de ministérios públicos. O conhecimento acumulado ao longo dos anos, a partir dessa iniciativa, pode ajudar a desvendar as razões que ainda levam tantas pessoas a sumir no Brasil. As motivações de desaparecimento do Rio não necessariamente são as mesmas do Acre, não serão necessariamente as mesmas do Amapá, que tem problemas, por exemplo, muito ligados à fronteira, ao fluxo migratório. Então, é imprescindível que haja essa visão mais ampla para a compreensão do fenômeno. Na manhã em que a nossa reportagem acompanhava os trabalhos do programa, um caso foi solucionado. André, conta um pouquinho, o que você vai entregar? Que papel é esse? Estou entregando aqui um laudo de exame de DNA que a gente requisitou lá para o IPPGF, que é o órgão da Polícia Civil responsáveis pelos confrontos genéticos que a gente pede. E a gente conseguiu lograr êxito aqui, felizmente, na identificação de um corpo lá que estava até o presente momento, estava não identificado. Estou passando aqui para o... Um trabalho. Na metodologia usada pelo PLIDE, o caso é só considerado encerrado quando ocorre a identificação do cadáver ou é localizado o desaparecido. Então, a pessoa ou foi encontrada, viva ou morta, ou, paralelamente, a gente também persegue a outra ponta, aquele cadáver que não tinha identificação recebeu, e a gente esgota, inclusive, essa ação do cadáver com a retificação do registro de óbito e entrega a certidão de óbito retificada para a família, para que ela possa acessar o benefício previdenciário, a questão da herança, e até mesmo pelo próprio direito moral de ter a certidão de óbito, de ter o reconhecimento da morte do seu familiar pelo Estado. Sem esse reconhecimento, as famílias são obrigadas a recorrer à justiça para ter acesso a direitos civis dos parentes desaparecidos. A minha filha foi demitida da empresa por justa causa, por abandono de emprego. Como? Ela está desaparecida, está aqui o boletim de ocorrência. Mas nas leis trabalhistas não tem validade o documento.
Então a gente precisa que essas coisas tenham validade, que isso funcione. E se tratando de pessoas adultas que estavam trabalhando e que a família vai pedir, tem que entrar com um pedido de declaração de ausente para que ele não perca os seus direitos trabalhistas. Né? Depois de 5 anos, você pode entrar com processo de morte presumida. Então, todo esse procedimento, quem faz é o advogado. No próximo bloco, nós vamos mostrar que a ciência e iniciativas de sucesso, apesar de isoladas, vêm abrindo novas possibilidades para políticas públicas de apoio às famílias de pessoas desaparecidas. O assunto, em 2008, motivou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Congresso Nacional, mas cujas propostas, até hoje, não saíram do papel. Em 2010, a Câmara dos Deputados aprovou o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as causas do desaparecimento de crianças e adolescentes. Foram 2 anos de trabalho que resultaram em um relatório final de 200 páginas, aprovado por unanimidade pelos deputados. Entre as recomendações estava a criação de delegacias especializadas na busca dos menores, nos moldes do Serviço de Curitiba. 2 anos se passaram, o projeto das delegacias não saiu do papel e o drama continua atormentando milhares de famílias no Brasil. Quando a CPI foi instalada em 2008, os parlamentares já esbarravam na falta de estatísticas oficiais sobre o assunto. As que existiam eram de 2005. Em 2010, a comissão encerrou os trabalhos. Estamos em 2013 e pouca coisa mudou. A dona de casa, Sandra Moreno, sabe como tem sido difícil procurar pela filha Ana Paula. As dificuldades são todas. Na causa das pessoas desaparecidas, nós somos órfãos de pai e mãe. Não tem para quem você pedir. O Estado é omisso, o município é omisso, o federal é omisso. Eles não querem nem ouvir falar, nem ouvir falar. Quanto às conclusões da CPI da Câmara dos Deputados, Sandra Moreno se mostra revoltada. 200 páginas, 200 páginas, para não dar em nada. Com a experiência de quem há 3 anos bate de porta em porta procurando ajuda, Sandra tem motivos para desistir de procurar apoio. Esses aqui, ó, são os documentos que veio lá de Brasília, onde eles dizem, cada um documento desse, ó, do Ministro da Justiça, da Polícia Federal, da Presidente da República, e tá aqui, ó, assinado por eles, quando eles dizem que a causa em questão não é da competência dele. Agora eu faço uma pergunta, você acha que existe uma condição de uma mãe, seja lá quem for, ter uma pessoa desaparecida e você ouvir uma barbaridade dessa, uma falta de respeito dessa? Porque para mim é uma falta de respeito. Não é da minha competência, então é de quem? Se falta vontade, interesse ou capacidade para investigar os desaparecimentos, a ciência tem mostrado que pode ajudar a achar um caminho mais ágil para encontrar a solução. Um desses caminhos surgiu com os avanços do teste de DNA. E é a aposta deste projeto que investe na montagem de um banco de material genético das famílias que buscam desaparecidos em todo o Brasil. A proposta é que os familiares, ao registrar o desaparecimento, tenham material genético coletado, que ficaria armazenado em um banco de dados. Se surgir a suspeita de que a pessoa possa estar viva ou mesmo ser um dos corpos enterrados sem identificação, esses dados podem ser cruzados para se ter uma resposta certeira. Esta é uma segunda parte do processo, agora que é a extração do DNA do suave bucal coletado do familiar de desaparecido. Então o processo é, essas células serão removidas do suave,
e passará por uma série de processos bioquímicos e, uma vez purificado o DNA, ele será comparado com o DNA extraído de restos mortais para a identificação de pessoas desaparecidas que, no caso, estão mortas. O banco está instalado no prédio da Universidade Federal de Alagoas, mas não recebe qualquer apoio oficial, seja do Estado ou do governo federal. Hoje, o material genético armazenado não representa uma parcela significativa do total de famílias de desaparecidos. Segundo o idealizador do projeto, a estrutura tem capacidade para atender o resto do país. Temos já, acredito que atualmente, em torno de 20 estados com laboratórios de DNA das polícias estaduais. E a Polícia Federal também tem laboratório de DNA. Eu creio que hoje nós teríamos laboratórios suficientes no Brasil para atender toda a demanda nacional para a identificação de cadáveres e restos mortais. O grande problema de banco de dados não está na identificação através do DNA, mas sim na operacionalização de como cadastrar os familiares dos desaparecidos. E como que o senhor sugeriria fazer esse cadastro? É fundamental a participação das delegacias e dos conselhos tutelares. Sem a participação das delegacias de polícia e dos conselhos tutelares, nós não vamos conseguir cadastrar os familiares. Por que ainda não se tem um método eficiente de busca por desaparecidos, na sua opinião? De novo aquele termo, né, de, digamos, falta de vontade política. Na realidade, desinteresse do Estado nesse tipo de ação. Você não encontra interesse das polícias, dos estados em implementar. Eles já têm dificuldade nas outras investigações que eles atribuem como mais importantes e o desaparecido fica como uma investigação de menor importância. E com isso, os próprios familiares de desaparecidos não têm força política, nem têm força de expressão social para conseguir impor para o governo um banco de dados realmente eficiente. Mas se houver uma vontade de se implantar o banco de dados, já está tudo pronto. Na realidade, não tem mais praticamente custo nenhum para a implementação de um banco de dados hoje de pessoas desaparecidas. Um banco similar já funciona em São Paulo. É o projeto Caminho de Volta. Mantido pela Universidade de São Paulo, a USP trabalha com a ajuda de diversas associações civis e também de alguns órgãos estaduais. É um banco genético que tem cadastrado pais à procura de seus filhos e vem resolvendo casos em todo o Brasil. A gente já teve a solução de 6 casos pelo banco, né? 4 dessas crianças foram encontradas mortas, então a identificação foi feita por meio do DNA, e 2 crianças encontradas em abrigo que foram identificadas pelo DNA. Isso é muito importante porque muitas vezes uma criança, por exemplo, que é roubada ou levada de um estado para o outro ou de uma cidade para outra, ela é largada, por exemplo, no centro de São Paulo. Essa criança, quando é encontrada, ela é levada para um abrigo e ela fica lá até que se estabeleça essa filiação. Se você não tem um sistema ágil de exposição da foto dessa criança e da própria polícia na localização desses pais, essa criança vai ficando no abrigo, né? Com isso, um dia essa criança pode ser adotada por falta de encontro dos pais e você pode ter um pai e mãe na ponta da linha procurando seu filho a vida inteira e essa criança está sendo adotada no outro ponto. Mas assim como o Banco de DNA de Maceió, o Caminho de Volta trabalha hoje com muito menos casos do que poderia. Enquanto um projeto não vira uma política pública, é muito difícil você trabalhar a inclusão de todos os setores, né? Então, esse tem sido o trabalho do Caminho de Volta. É mostrar para os nossos órgãos, né, administrativos a importância de você trabalhar essa questão do desaparecimento. Um exemplo é o caso do filho de seu Evandro, morador de Taguatinga, no Distrito Federal. Aos 3 anos de idade, o menino foi levado pela mãe, que fugiu depois de ser denunciada por maus tratos. O pai tentou de todas as formas encontrar a criança. Foi à polícia, fez retrato falado. Depois eu fiz matéria de jornal, em cartolina, e saía falando. Peguei a cópia da delegacia, levava nos conselhos tutelar. 10 anos depois do desaparecimento, seu Evandro teve notícia do filho. O menino, com 13 anos, foi encontrado em Grajaú, no Maranhão. Estava aos cuidados de uma professora. Havia sido abandonado pela mãe depois de novas denúncias de agressão ao menor.
Uma moradora de Brasília, em viagem ao Maranhão, ficou sabendo da história do menino e contou para a Polícia do Distrito Federal. O cruzamento de informações indicou que o filho de seu Evandro estava no Cadastro Nacional de Desaparecidos. Foi encontrado por acaso. Nunca perdi a esperança. Eu sempre pensava, Deus vai me ajudar. Além dos avanços na análise de materiais genéticos, novas técnicas de envelhecimento da imagem de desaparecidos também vêm ajudando na procura dessas pessoas. Em Brasília, a Polícia Civil usa uma técnica aprendida com a polícia americana, que desenvolveu o projeto Missing Kids, especializado em procurar menores desaparecidos. Aqui, a técnica é usada para envelhecer tanto fotos de crianças como de adultos. O trabalho é minucioso e depende em grande parte da sensibilidade do policial que trabalha as imagens recebidas. Nós aqui precisamos de uma foto da criança com uma boa qualidade, uma foto que de preferência ela esteja de frente. A gente às vezes recebe fotos onde a criança está meio de lado, isso dificulta um pouco. Então, fotos com a criança de frente, fotos dos seus familiares, ou seja, foto do pai na idade que a criança estaria. Temos aqui o Charles Pinto de Araújo, onde a fotografia de quando ele era criancinha, quando ele foi desaparecido, uma progressão dele com 15 anos de idade, que foi feita em 2005. Atualmente ele já está com 22 anos, foi feito isso aqui em 2010, né, e ele ainda continua desaparecido. Em Curitiba, o Serviço Integrado de Investigação de Crianças Desaparecidas utiliza uma técnica ainda mais avançada. Com um computador de última geração, um especialista consegue produzir um modelo em 3 dimensões de como a pessoa estaria mesmo depois de anos de desaparecimento. É produzida uma imagem muito parecida com uma foto real e que facilita o trabalho de busca dos policiais. E no Brasil esse ainda é muito novo, então tem bastante área da polícia que não conhece esse tipo de serviço. Então acho que é um serviço assim extremamente valioso, né? Tanto a parte de progressão de idade para criança desaparecida ou por alguém que está foragido, e a parte artística de desenho à mão livre, que é a parte do retrato falado. Então aqui são alguns dos casos mais recentes. A partir de 2005 nós começamos a fazer esse modelo de cartaz com a foto da criança. Então quando nós encontramos a criança desaparecida, a gente coloca aqui o encontrado, né? Infelizmente alguns dos casos aqui foram encontrados sem vida, que são os que estão aqui em negrito. Além da ajuda de algumas organizações, a exemplo, as Mães da Sé, das delegacias especializadas de Curitiba e de Belo Horizonte, do Banco de DNA de Maceió, a procura por desaparecidos no Brasil conta muito com a ajuda da internet. As redes sociais têm desempenhado papel importante na comunicação de desaparecimentos e na divulgação de informações que facilitam a localização dessas pessoas. Para facilitar o trabalho da polícia, nós contamos com o apoio dos meios de comunicação, as redes sociais hoje, que tem nos ajudado muito. Eu acho que a rede social é a única ferramenta que a gente tem. E se hoje eu tenho 5.000 assinaturas, é porque foi nas redes sociais que eu consegui. Embora iniciativas mostrem que é possível lidar com o problema do desaparecimento civil no país, essas famílias ainda estão à margem do interesse de grande parte da sociedade e do Estado brasileiro. Em sua procura diária, perdem dias, meses, vidas numa busca sem fim. Se nós temos um universo bem expressivo de famílias atingidas, nós temos famílias que estão com problemas de organização interna, financeira, de falta de apoio psicológico. Isso acaba acarretando outros problemas na família. Você produz separações quando você não poderia permitir que a família continuasse junto. E quando você tem separações, você tem problemas para os filhos que ficam. Se hoje eu ainda estou dentro dessa casa, se hoje eu ainda tenho água na minha torneira, se hoje eu tenho uma cadeira para me sentar, é porque os meus 2 filhos mais velhos cuidam de mim. Senão nem isso eu tinha. É melhor saber que está morta do que está desaparecida. Para mim é.
que vai te matando aos pouquinhos é a incerteza de não saber o que aconteceu com seu filho.